amados e amigos e irmãos, estamos aqui mais uma noite, mais uma vez, gravando esse vídeo para meditarmos um pouco da Palavra de Deus, para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. E gostaria que os amigos compartilhassem comigo a Palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 30, versículos 7 e 8. Duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção diária. Glória a Deus. Gosto muito desse provérbio, irmãos, porque esse provérbio fala em meu coração muitas coisas. Entre essas coisas, a necessidade de prestarmos, de adorarmos, de agradecermos a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Temos momentos bons e ruins, momentos que estamos tristes e momentos que estamos alegres, mas temos a necessidade de sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele é. Nós temos que ser gratos a Deus por isso. Podemos ver que o sábio, ele deixa bem claro para nós aqui que ele estando com Deus, ele tendo Deus, ele não se importava em ser rico e nem ser pobre, mas a única coisa que ele pediu a Deus era a porção diária do seu alimento, era ter com que se alimentar diariamente. É muito diferente do que vemos nos dias de hoje. Muitas pessoas querendo ser ricas, querendo ter carros novos, empregos, os melhores empregos, casas novas, mansões, pessoas que até mesmo usam de forma ilícita para se enriquecer e para ter uma vida melhor, entre aspas. E aqui o sábio nos mostra como deve ser o dever de uma pessoa que tem a Deus, de uma pessoa que anda com Deus, estar preocupado com a porção diária, não estar preso à riqueza nem à pobreza, porque os dois extremos nos afastam de Deus. Quando somos pobres demais, achamos que Deus nos abandonou, e quando somos ricos demais, nos achamos autossuficientes. Podemos notar, amados amigos e irmãos, que os grandes homens de Deus, gostaria de falar de dois homens de Deus para você nessa noite, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 3, quando Pedro entra no templo e ele tem aquele encontro com aquele homem que era coxo. Então aquele homem pede a esmola a Pedro e a João, e eles falam: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levante e ande. Levante e ande. Essa é a palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Levante e ande. Não esteja coxo, não esteja aleijado. Levante e ande. E esses homens mostram para nós que eles não tinham nenhum tostão no bolso, acredito eu, porque aquele homem, o coxo, pede dinheiro a eles, e eles, como homens de Deus, não mentiu. Eles falaram que não tinha dinheiro, e eu creio que eles falaram a verdade, que ele não tinha nenhum tostão no bolso mesmo. Isso eu creio, porque aqueles homens estavam focados,
Aqueles homens estavam focados em pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Senhor. Aquele homem estava preocupado em aquilo que de graça eles receberam, pela graça, de graça eles receberam, eles estavam preocupados em dar de graça àquele homem a cura, a salvação, a libertação. Diz a palavra de Deus que aquele homem, no exato momento que aqueles homens de Deus falaram essa palavra para ele, levante e ande, o que eu tenho te dou, levante e ande, aquele homem se levantou e aquele homem começou saltando e pulando na presença de Deus. E o testemunho daquele homem foi grande na sua época e é até hoje, porque hoje nós ainda vemos o que serve de exemplo para nós, a vida desse homem até hoje, o que Deus fez na vida dele. Não foi Pedro nem João, mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, levantou aquele homem e curou aquele homem. Outro grande exemplo que eu trago para nós é do apóstolo Paulo, como eu falei, lá em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo do 11 ao 13, que diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ser abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo também era um homem de Deus que viveu os dois extremos. Um homem que aprendeu a viver no muito e no pouco e no muito. Irmãos, todos nós temos o direito de sermos felizes, de sermos cheios da graça e da misericórdia do Senhor. Não importa se somos bastante ricos ou se somos pessoas simples, mas o Espírito é o mesmo. E o Espírito quer que nós o aceitamos, quer que nós vivemos para Ele, quer que nós vivemos o Evangelho, a palavra de Deus, a instrução sagrada dada por Ele, àqueles homens que escreveram. Ele quer que nós vivemos isso daqui de uma forma verdadeira e consciente, um culto, quer que nós damos a Ele um culto racional. E para aprendermos isso, a dar esse culto racional, nós temos que aprender que o nosso Deus é o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que abençoa os simples, é aquele mesmo Deus que é conosco na simplicidade e aquele mesmo Deus que está conosco quando estamos em abundância. Nós devemos adorar esse Deus. Não podemos estarmos presos à riqueza desse mundo, às paixões desse mundo, às loucuras desse mundo, porque nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Temos que ser igual a esses homens. Aqueles homens não se preocupavam com eles mesmos, eles se preocupavam em pregar o Evangelho. Apóstolo Pedro e João, eles entraram no templo sem nenhuma moeda, eu acredito, porém estava sobre eles a maior riqueza que o homem pode ter, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então aqueles homens que não tinham um tostão no bolso, aqueles homens viram para
homem que estava caído falou: levante e ande. Ou seja, aqueles homens foram agentes de milagre. Aqueles homens demonstram para nós que eles não estavam preocupados com eles mesmos, mas eles estavam preocupados em fazer aquilo que Jesus ordenou a eles que fizessem. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, um homem próspero, sábio, que abriu mão de tudo, abriu mão da sua liberdade para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar o reino de Cristo, e até sofrer em prisões por amor desse Evangelho. Apóstolo Paulo foi um homem próspero, um homem rico, um comerciante, mas ele abriu mão disso tudo para fazer a vontade de Jesus Cristo, para anunciar esse Evangelho de graça. O que de graça eu recebo, de graça eu vos dou. O apóstolo Paulo viveu isso, anunciou o Evangelho às nações, para que todos crescem através do Evangelho, todos crescem através dessa palavra, porque é essa palavra que traz mudança, é o Espírito de Deus que traz essa abundância. Então, deixamos de ser pessoas que nos preocupamos com nós mesmos, pessoas vaidosas, que nos achamos muitas vezes o centro do mundo, o centro do universo, nos achamos capazes demais, suficientes demais, e nos tornamos pessoas que põem Cristo no centro de tudo, porque esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que tem Cristo no centro do mundo, no centro do universo, no centro de todas as coisas, porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, meus amados irmãos, não venhamos roubar a glória que é de Deus, que nós venhamos ser pessoas simples, mansas, humildes, pessoas cheias do Espírito Santo, mas que desejam ser o último no reino do céu, porque a palavra de Deus diz que aquele que for o último será o primeiro. É assim que devemos crer e viver, pessoas dispostas a servir os nossos irmãos, servir a Cristo para crescimento do reino. O que eu quero trazer para nós com essa mensagem é que, para que nós venhamos ser pessoas curadas, pessoas saradas, através do Evangelho do Senhor, através da Palavra de Deus, através de Cristo, porque é através de Cristo que vem a verdadeira transformação. O que eu desejo para cada um de nós, irmãos, que nós venhamos ser transformados, que nós venhamos ser mudados, que nós venhamos ter coragem, força de abrir mão daquilo que nos aprisiona, aquilo que nos aprisiona e não nos deixa a mergulharmos na presença de Deus. Então receba essa palavra no fundo do coração. E você certamente escuta muito isso, as pessoas dizer que espera um toque de Deus, um toque de Cristo, um toque para tomar uma decisão. Mas eu quero dizer para você que isso é uma verdadeira mentira, porque Jesus não está batendo na sua porta, Jesus já bateu. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus já está batendo, melhor dizendo. Jesus já está batendo, Ele não vai bater, Ele está batendo, Ele está te convidando, Ele quer entrar em sua casa e cear com você e fazer morada na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Forte abraço. Amém.